Olá, pessoal. Eu sou Bruna Moraes e você está assistindo ao Prosa em Palco, podcast oficial do Teatro Municipal Severino Cabral. E no episódio de hoje a gente recebe aqui. Olha, eu estava perguntando a ela, antes de dizer a você quem é a nossa entrevistada, como é que ela consegue ser tantas coisas ao mesmo tempo, viu? Porque, olha, atriz, produtora, roteirista, cineasta, diretora, fotógrafa, contadora de histórias, teatróloga e professora de literatura e gramática. Tudo isso, viu? Uma pessoa só. Cassandra Visay, seja muito bem-vinda ao Prosa em Palco. Muito obrigada. Agora responda a pergunta para todo mundo saber como é que você consegue dar conta de tudo isso. Ai, eu acho que, na verdade, tudo inicia através do teatro, né? O teatro, quando eu iniciei muito nova, aos 11, 12 anos, eu tinha uma timidez muito forte, eu não conseguia ler em público. Na verdade, eu conseguia conversar, mas tinha uma trava para leitura. E isso foi, assim, uma coisa da minha adolescência, né? Meus pais logo falaram: ah, você pode fazer algo das artes, e deixaram eu fazer teatro com um professor que era palhaço, inicialmente. E depois eu vim aqui para o Teatro Municipal, inclusive hoje eu dou aula, mas antes eu me formei aqui. Então eu acredito que através do teatro eu tive contato por todas essas artes, né? E durante a formação em teatro eu entrei no curso de letras, e aí, enquanto isso, eu fazia um pouco de tudo. Eu estava na montagem, aí depois, vamos fazer um projeto fotográfico, e depois foi o cinema veio através do meu TCC, e porque eu gostava muito do teatro já. Só que eu já estudava teatro, já entendia da linguagem teatral e queria saber fazer cinema. Eu não sabia como fazer termos técnicos, essas coisas. Então, aí eu fui estudar a teoria cinematográfica e hoje eu trabalho entre teatro, cinema e sempre as letras, assim, a literatura é uma coisa que nunca, desde a infância até hoje, nunca saiu mesmo. Então, é natural. E como é que essa formação, né, em letras e esse olhar de professora te ajuda no dia a dia? Eu acho que mudou minha forma de ver o mundo. Acho que entender como funciona o processo de ensinar, não apenas por passar um conteúdo, né? Ainda mais tratando da parte artística. As letras, elas bebem muito nas outras linguagens, né? Então, eu acho que a minha formação foi essencial para que hoje eu pudesse ter uma abordagem diferente nas aulas, principalmente artísticas, né, e pensar o aluno de uma forma mais ampla, entender as dificuldades, as necessidades de cada um, as limitações também. E eu acho que foi essa questão de humanização, talvez as letras me trouxe entender como funciona essa docência e integrar no processo artístico também. Então, não dá para trabalhar só teatro. O teatro, ele trabalha um pouco de tudo. Na verdade, eu acho que a linguagem do teatro, ela é completa, né? Então a gente vê leitura, a gente vê dramatização, aí tem a questão cênica que o cinema depois traz também, né? Mas o teatro como base, ele é formador. Acho que eu sou assim hoje, e minha forma de dar aula, de ensinar, trabalhar, é muito também dessa coisa dúbia entre a literatura, o processo de docência e a parte artística, é um pouco de cada um. Cassandra, quando é que você entendeu que queria mais que atuar, enveredar ali por outras áreas, dirigir, escrever? Quando é que você entendeu, dentro desse seu processo artístico, que era hora de dar um passinho a mais? Eu acho que foi já na minha formação inicial, eu tinha uns 13 anos, foi com Hélio Penteado, meu professor, mestre, que me dirigiu depois também. A gente foi fazer a primeira montagem de um texto e a gente estava com a dúvida, porque o texto que a gente pegou era um texto que só tinham 2 atores. Eu lembro até hoje, só tinham 2 atores e tinha uma turma de 14 pessoas, eu acredito. E a gente quebrando cabeça de, vamos pegar outro texto, não, mas esse texto é tão bom, o que é que a gente vai fazer? Eu pensei, e se todos os personagens fossem divididos no carrasco e no homem, né? Era o homem e o carrasco que vinha matá-lo, era um texto existencial, uma coisa muito profunda. E eu pensei, professor, e se os dois fossem esse simbólico, e se cada luz apagasse e mostrasse um outro carrasco e um outro homem, e todos fossem o mesmo simbólico? Eu tinha 13 anos, eu acho, eu visualizei essas cenas. E o Hélio disse, nossa, muito bom, você tem cabecinha diretora, né? Vamos pensar assim, e a gente fez. E aí o espetáculo aconteceu com 14 atores sendo os mesmos personagens, só que tinha uma mudança de luz que fazia com que esses personagens fossem simbólicos, né? E eu lembro que eu acho que eu pensei, talvez eu tenha um pouco mais de atuação, e eu gostava muito de visualizar a cena, né, imaginava, tinha ideias.
Então, a partir daí que eu percebi, não posso profissionalizar um pouco mais, posso beber em outras fontes também, além da atuação, e acho que foi por aí. Mas a vida inteira sempre envolvida em artes. Sim, desde muito nova. Eu acho que Quando ela fala, gente, assim, 12, 13 anos, eu acho que foi bem pouquinho tempo, né? Parece que é bem novinha. Mas então teve sempre apoio em casa? sim, principalmente dos meus pais, dos meus irmãos. Eu lembro que meu primeiro apoio foi minha família. Eles viam e diziam: nossa, vamos fazer", me colocavam no curso, queriam que eu tentasse. É tão difícil, às vezes, né? Os pais lá É. disseram assim, não, vou apoiar o mundo das artes. Uhum. Filho quer enveredar por isso, então eu vou dar total apoio. Mas hoje, nem sei se tanto, mas um pouquinho mais, É. um pouquinho antes era mais complicado essa parte. Eu acho que eu tive a grande sorte dos meus pais, realmente, me apoiarem. Eu acho que hoje eu luto também por essa causa, né, dos pais desde sempre incentivarem o apoio artístico dos filhos, não apenas para serem artistas, mas para se tornarem pessoas socialmente, eh, estáveis, né, conseguirem se comunicar, conseguirem estar num ambiente sem ter timidez, ter confiança de si. E eu acho que é muito disso. Hoje, aqui no teatro também, a gente tem turmas muito voltadas para essa questão da arte-terapia, né. Foi um projeto de pesquisa que eu fiz também, então acho que sempre estive nesse vínculo da arte e educação, mas os meus pais foram a ponte inicial, meu empurrãozinho até hoje. Eles vibram muito por isso, eles agradecem, eles estão comigo, então acho que, falta muito esse apoio também. Nem todos os artistas têm esse apoio familiar, pelo contrário, a arte é marginalizada, né, ela é vista como uma coisa que você tem que fazer como hobby, mas não é Como profissão. é, não é profissionalizada, a arte ela é negligenciada, tanto que os artistas sofreram muito, né, em épocas anteriores, justamente por essa visão errônea da arte. A arte pode ser também profissional e a arte não é apenas para deleite. A arte, ela pode ser também um produto, mas ela precisa de pessoas que estão ali, né, para fazer com que ela aconteça, eu acredito. Para você que está chegando agora no Prosa em Palco, hoje o nosso papo é com Cassandra Bizay, ela que é multifacetada em várias funções, várias profissões, dentre elas, a de contadora de histórias, não Sim. é isso? Como é que surgiu a contação de histórias, né? Eu sei que você tem uma ligação muito forte com oralidade, com narrativa. Como é que funciona esse universo? Hoje a gente não encontra muitos contadores de história mesmo. É. Eu acho que o meu pai foi o primeiro contador de história que eu conheci. Ele contava histórias para mim desde muito nova, e ele inventava, aumentava as histórias, e tanto que depois eu vim fazer um filme, e o filme foi muito da lembrança dos contos que meu pai falava, e até hoje, né, ele fala e fala muito sobre justamente é um processo natural, na verdade ele é um homem que não teve um estudo completo, ele não teve formação acadêmica, ele quase não terminou os estudos, mas ele era tão contador de história que você ficava assim, pessoas se juntavam, às vezes, nos lugares. Sabedoria popular, É, né? era lindo isso pra mim, então eu admirava muito, desde muito nova eu via meu pai contando, eu queria saber das histórias, e minha mãe também, e histórias pra dormir, história o tempo todo. Então quando eu fui pra parte das letras, do teatro, né, eu via a contação da história de uma forma muito mais, poética, né, era uma coisa mais profunda, mas eu já tinha isso no meu dia a dia, né, era uma coisa que eu sempre tive esse contato, então eu acho que foi também um pouco mais natural desse incentivo familiar e principalmente do meu pai, que é um nativo contador de história. Ô Cassandra, e dentro dessas várias áreas, né, contação de histórias, atriz, enfim, professora, como é que você equilibra tudo isso num processo que é fundamental, que é o processo criativo? Como é que você faz para balancear tudo isso? Eu acho que é organização mesmo, é de listar tudo que eu faço, tudo que eu tenho, às vezes tenho produções diferentes no mesmo dia e é ter um planner diário, é você também se organizar em sentido de horário mesmo e ter uma planilha, um cronograma para você conseguir executar tudo com, maestria, né, porque senão fica uma outra coisa faltando ali, se a gente porque o tempo ele urge, o tempo corre o tempo todo. Então a gente tem que estar no dia a dia, nos horários que o mundo funciona e também para criar, às vezes, não é nesses horários, né. Tem muito um processo de imersão criativa às madrugadas e às vezes acontece de ficar uns dias escrevendo de madrugada, porque é o meu processo, mas eu também tento administrar os outros do dia, né, durante com organização, listando tudo, anoto tudo. Tenho muitos cadernos, muitos papéis, acho que é isso, eu coloco para ver, assim, na minha frente
uma planilha, preciso hoje fazer isso, amanhã tem prova de figurino, no outro dia tem ensaio, no outro dia, a gente vai fazer uma produção, precisa captar elenco, precisa preparar elenco, preciso estudar o texto, preciso preparar a aula, então é tudo muito certinho também. Fora esse processo criativo, que ele é mais livre. E hoje aí, quem são suas inspirações para todos esses processos? Ai, essa é uma pergunta um pouco difícil. Eu acho Gosto de pergunta difícil. eu bebo muito no surrealismo, né. Eu gosto em diversas linguagens, na verdade, para o cinema, eu vou muito para o cinema surrealista, gosto muito dessa questão das vanguardas, do expressionismo, né. Então o teatro, eu já gosto do teatro do absurdo também por essa questão do surrealismo, teatro do absurdo, apesar de não ter feito nenhuma peça ainda, mas estudo bastante e estou com ideias possíveis, estou montando também um texto que fala sobre o vampiro, e aí esse texto ele bebe um pouco na cultura popular e então eu acho que tem uma influência, né, a literatura gótica é a minha influência, eh, literaturas, de maneira geral, contemporânea, leio muita Clarice, justamente por esse fluxo se for ciências e essa coisa surreal mesmo. O Christian Aguiar, né, que é a obra que eu fiz o TCC e hoje estou adaptando o conto dele, O Vampiro, do gótico nordestino, também é uma inspiração no sentido de literatura fantástica, que é muito da minha pesquisa, e acredito que o teatro grego eu gosto bastante também, eu gosto da comédia dell'arte, são tantas inspirações, se eu fosse pegar A gente passa um tempão aqui, né? é. Mas e aí, como é que você enxerga hoje o cenário teatral em Campina Grande? Então, o cenário teatral eu vejo do tempo que eu estive aqui, né, que vim fazer minha formação, Você é eu de Campinas? não, não sou. De onde é que você é? Eu nasci em São Paulo, mas eu morei muito tempo em Pernambuco e depois eu vim pra cá, minha família é de Pernambuco, então eu vim pra cá pra fazer a formação. Na verdade, vim já, né, e passei no curso e tudo mais. E aí fui fazer minha formação e continuei. Mas antes disso eu fiz teatro, mas não era daqui, era de Pernambuco. Aí fiquei um tempo, tinha umas pessoas e contatos e famílias. É meio paulista, meio É, pernambucana, meio campinense, então é. tudo, é uma Tem uma mistura amiga boa. que fala que eu sou paraibocana, ela também disse paraibocana, eu gosto desse termo, porque por mais que eu tenha nascido em São Paulo, eu não me identifico porque eu não morei, eu saí muito cedo, tinha 2 anos. Então eu fui para Pernambuco viver minha vida toda lá, praticamente, assim, Então eu trago metade de um sotaque de lá É, e uma é, de cá. isso mesmo. Entendi. E aí, como é que você vê os avanços, Sim, os desafios, né, né. dessa área do teatro aqui em Campina Grande? Então, hoje, justamente quando eu vim para cá para fazer a formação, aí estudei e hoje como professora, como atriz também vendo o cenário de Campina Grande, eu vejo que melhora um pouco, mas as aberturas, às vezes, de público é uma coisa difícil para o teatro. A gente tem muitos espetáculos de dança, muitos espetáculos de música que são, assim, oferecidos e que lotam espetáculos, que lotam casas e que lotam teatros e, enfim, espaços. Mas o teatro não, eu vejo o teatro ainda um pouco subjugado, ainda um pouco deixado de lado, então tem pouco público ainda que tenha, é o público que faz teatro, que consome teatro. Eu acho que a gente tem que ampliar um pouco mais disso, eu ainda vejo essas dificuldades de artistas acharem locais para poder fazer ensaio, dificuldades de pautas, né, que às vezes os espaços acabam cobrando para esses artistas que não têm um incentivo, às vezes, enfim. E eu acho que é um pouco disso, essas são as dificuldades que eu percebi também indo para a Federação Paraibana de Teatro, e aí nisso a gente falou com vários representantes de diversos locais da Paraíba que fazem teatro, grupos coletivos, enfim, representantes, e a gente viu que as dificuldades são praticamente as mesmas dificuldades, que é pautas altas, pouco público, pouco incentivo local, às vezes você é muito valorizado em outros lugares no seu próprio local, de onde você vem, de onde você faz arte, você não é. A gente recebe muita gente aqui, né, das diversas áreas, né, envolvidas com cultura ou não também, mas quando a gente fala de teatro, quando a gente traz o pessoal de teatro, é unânime a reclamação, dizer assim, falta público, Falta. falta o público comprar a ideia do teatro, falta o Uhum. público prestigiar, e muitas vezes os artistas se desdobram por completos para tentar trazer aquele espetáculo, né. É, Então, assim, falta um pouquinho de incentivo do poder público, mas falta também também. falta incentivo
falta reconhecimento, na verdade, vindo do público, né? Eu sinto muito isso. Eu vejo que as outras artes, elas são mais valorizadas um pouco, pelo menos tratando do teatro aqui, né? Eu vejo que a movimentação é muito, como eu te falei, nos próprios grupos, dos próprios atores, dos próprios diretores, que aí chamam outros para poder captar, porque é o público que consome, mas não tem tanta essa valorização dos outros. Eu acho que essa é a falta maior, porque o teatro é coletivo e ele só se faz com o público. Então, não tem como a gente fazer teatro sem público e também não tem como fazer teatro sem artistas que também têm que ser vistos como pessoas e como artistas, mas como humanos, né? São pessoas que, como você falou, se desdobram para fazer muitas coisas, às vezes executam muitas funções para fazer uma coisa muito bonita e tem lá 5, 10 pessoas na plateia. Isso é muito triste, né? Vendo, não que seja uma coisa corriqueira, mas em assim, se a gente for ver o contraste mesmo entre as outras artes, eu percebo isso, que é uma discrepância muito grande. Para você, enquanto artista, quando você chega lá num palco, já aconteceu de ter pouca gente na plateia? Como é que você se sente? Ou graças a Deus nunca precisou passar por essa tipo de Graças a Deus situação? ainda não, mas espero que não também. Que bom, né? Mas É, assim, muitos artistas precisam é. passar, na verdade, passam por isso, né? Nem precisam, não deveriam, né? Mas passam por isso. Deve ser um desafiador, né? É desafiador. Eu tô agora com a montagem dos meus alunos aqui, e aí eu tô como diretora, como produtora, como preparadora e tudo ao mesmo tempo, e aí eu penso, captar público para eles, aí tem uns apoios e tudo mais. Só que aí a gente fica nessa necessidade de querer sempre chamar escolas, chamar locais, chamar pessoas, estar enfim, com cartazes. E a gente precisa fazer todo um movimento para poder captar esse público. Para às vezes dar certo. E às vezes não tem tanto esse retorno, por mais que você tenha perguntado se já tenha passado, não tive, assim, de certa forma, um impacto tão grande de pouco público, mas já estive em espetáculos que tiveram pouco público e eu me sentia mal pelo artista que estava ali, porque imaginei, eu lembrando, né, como deve ser difícil fazer essa peça grande, essa peça, né, muito bonita e às vezes não tem a valorização, ou também ver talentos, né, que estão iniciando, que têm, nossa, uma coisa brilhante e apresentam e às vezes não tem um público, ou tem um público que não valoriza. E aí isso é muito triste, pensando assim, né, é uma coisa que a gente tem que lutar o tempo todo justamente com essa nova visão da arte, do teatro, é repensar o que a gente aprendeu e visitar mais os teatros, assistir mais para poder opinar e também aprender. Você, enquanto professora, está à frente das aulas, né, do Teatro Municipal Severino Cabral e também no Sebastião Vasconcelos. Como é, com esses desafios, você entendendo enquanto profissional, motivar os iniciantes? Motivar essa galera que tem o sonho de ser artista, né? Então, eles entendem e enxergam a realidade atual da profissão ou da área que eles desejam seguir. Mas você é aquela ponte-chave, né? Você é a chave para motivar. Como é esse processo de ser professora, entendendo os desafios enquanto profissional? Nossa, é uma coisa muito profunda, né, como é que eu posso falar isso? Eu acho que eu me observo hoje com essa questão que você disse, né, como é difícil incentivar sabendo já da realidade. Mas eu me vejo muito neles e justamente aí eu penso, quando eu os vejo, né, com essa pulsão de: "Ah, eu quero fazer, quero representar, quero ser artista, quero ser ator", eu acredito muito neles, eu acho que é esse que é o segredo, né, eu acredito que eles são grandiosos também e que eles vão conseguir o seu lugar e que eles vão ser essa ponte de chave de modificar essa nossa cultura de invisibilizar o teatro e fazendo com que eles acreditem neles, eu acho que eles acreditam mais neles, eu São acho. pequenas sementinhas que É. vai plantando ali. É, eu sinto muito disso, eu acredito muito na potência de se eu estou ali, eu acredito nesse propósito artístico, seja o que for que ele vai me ensinar. Não quer dizer que eu vou ser ator por fazer um curso de ator, mas que eu vou ali aprender sobre algo e partilhar algo, porque o teatro é coletivo. Então eu acho que o que me move a isso, a ver essa possibilidade de formação e de sonhos, é justamente acreditar que a gente pode ter bons teatros visitados e que os locais, né, os lugares não se percam, né, que o público local esteja, que a gente não feche teatros porque não tem público, que a gente não abandone locais, que a gente revitalize espaços e que a gente faça teatro na rua, no teatro, nas escolas e em todos os lugares. Eu acho que é isso, é acreditar que
por plantar um pouco dessa semente que você fala, eles vão germinar sozinhos e vão crescer grandiosamente. Eu acredito nisso, então acho que isso que faz essa ponte, talvez. Faz diferença, É, né? acho. Ô, Cassandra, e o que é que foi que aconteceu na tua carreira, ao longo da tua carreira, que você disse assim, caramba, é a arte que eu quero seguir, é o teatro, enfim, você se reafirmou enquanto artista. Você entendeu que era esse o caminho? Teve algo marcante nessa tua trajetória? Eu acho que é a primeira vez que eu pisei no palco atuando profissionalmente. Foi aqui? Foi nesse palco, foi. Muita gente tem o Teatro Municipal É, como é, berço, né? é. Então foi aqui, a primeira vez que eu fui fazer um espetáculo, que era um espetáculo profissional, que eu vim, que eu pisei no palco, que eu já não era ali eu completamente, era um pouco de tudo aquilo, e era vivenciar aquele personagem, ver as pessoas, sentir o espaço, é uma coisa que não tem palavras. Então eu acho que eu apenas senti, é isso. Aí eu não duvidei, aí eu fui. E é isso. E só isso, E só né? isso é. E aí, vamos falar sobre a participação na Federação Paraibana de Teatro? Vamos. Como é que funciona esse processo por lá? Então, a Federação Paraibana de Teatro, ela retornou, né? Estava um tempo parada, alguns anos, muitos anos, se não me engano, uns 25 anos, bem datado exatamente. Ela iniciou com o intuito justamente de valorizar os artistas locais, de incentivar, de favorecer também no sentido de poder esclarecer algumas questões com o poder público, poder viabilizar algumas coisas também. E aí por muito tempo aconteceu e aí ela paralisou por um tempo e retornou agora, né? E eu fui chamada por um convite, na verdade fui apenas representar o meu grupo e lá mesmo durante o evento teve muitas palestras, conversas, foram representantes da Funarte, da Funesc, muitos representantes de vários grupos de cada localidade da Paraíba. Um representante, eu fui representante da Mala dos Encantos, e que é um grupo que, inclusive, ele nasceu daqui depois da residência de teatro municipal que a gente fez, alguns alunos, e aí ela nasceu, né, a Mala dos Encantos, que ela justamente tem o intuito de trazer recreação, contação de histórias, espetáculos, enfim. E eu fui representando. Quando eu fui representando, o diretor da federação, né, que foi nomeado diretor, o Álvaro Fernandes, ele me chamou, ele disse, Cassandra, você não gostaria de ser nossa secretária do Conselho Deliberativo? Aí depois de tudo que eu escutei lá e estar participando Ela ativamente, encontrou o tempo. foi, aí eu achei uma coisa muito boa, porque vai justamente dar portas aos pequenos coletivos, né, as pessoas que fazem teatro na Paraíba, incentivar, valorizar, auxiliar e estar ali com possibilidades para isso, para fazer o teatro acontecer cada vez mais. Para mim isso foi muito simbólico esse ano, principalmente o teatro, ele se reafirma cada ano para mim, mas eu acho que com esse convite eu me senti honrada e apenas agradeci. Ainda estamos nas partes burocráticas de assinatura, de fazer documentação, Mas é bom poder estar dos voltar. dois lados também, né? Um lado artista e o lado que luta, né, Isso. pelo artista, vamos dizer assim. Sou muito ativista dessa causa. Eu acho que a gente tem que sempre estar por ela, né? Pelo artístico, valorizar, estar ali, incentivar. E para mim foi incrível. Então, assim, estou ainda no processo de entrar, né? A gente ainda vai ter muitas reuniões, mas está andando. E para mim, essa semente que você falou é como se ela tivesse, né? Retomando esse espaço do teatro. Então, para mim, é de fato um ato de resistência e também de reivindicação. Então faz muito sentido para mim estar. E o convite foi feito e aí agora é a gente trabalhar para melhorar e facilitar o público, o público, o artista e as possibilidades, né, integrar esses locais e dar visibilidade aos artistas. Você fala sobre teatro, mas já falou sobre audiovisual, sobre cinema. O que é que muda nessas duas artes enquanto atriz? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Como é que funcionam esses processos? Para quem tem desejo de enveredar por uma das artes ou pelas duas, Uhum. como é que você faz para separar as duas coisas? São duas linguagens diferentes, né? Então, o teatro, eu já estudava, como eu te falei no início, há muito tempo teatro, a linguagem do teatro, fazer teatro.
E aí, nisso, eu pensei, vou entender um pouco mais da linguagem do cinema. E é uma outra linguagem completamente diferente, mas tem coisas parecidas, né? Eu acho que no quesito de atuação, a atuação de cinema é diferente da teatro. Se a gente for tentar fazer um recorte, assim, que eu posso explicar de forma mais fácil, seria, por exemplo, o fazer cinema, a gente trabalha muito antes na pré, estuda um personagem, estuda um roteiro, que seja, e trabalha muito nisso de tentar entender como vai ser, trabalhar muito preparação para fazer várias vezes a mesma cena até uma ficar boa, né. Já no teatro não, a gente ensaia, ensaia, ensaia para fazer só uma vez. Então o cinema a gente faz muito num tempo específico, curto, limitado, mas a gente faz várias vezes até ficar o ideal. E já Pra no ficar te É para ficar perfeito. perfeito, no que seria a visão do diretor. E já no teatro não, a gente ensaia meses, às vezes até anos, para fazer uma peça uma única vez. E cada vez que a gente faz é uma vez diferente. Então é uma nova apresentação, é um novo público, é um novo momento, é uma nova entrada. Às vezes você fala o texto, aí você muda na hora, e enfim. Então o teatro é isso, eu acho que são linguagens distintas, mas o fazer da atuação, nesse quesito, eu acho que é mais forte. E aí de distinção, né? No teatro a gente passa um longo tempo, mas o preparo é semelhante, né, assim, de E o que é que ganha teu coração? Mais. ai, não sei, a pergunta que eu acho que é muito difícil, eu gosto dos 2, eu não consigo escolher, tanto que hoje eu trabalho nos 2, porque gosto muito das 2 linguagens. Eu sou muito da linguagem, então eu acho que as vastas linguagens me Que atraem, te desafia também. que me desafia. Não, porque te desafia também, de Sim, alguma forma, sim, né? desafia, é um foco diferente, são produções Você tá distintas. sempre mudando, não fica na mesma, né? Não. Versátil. Eu gosto dos 2, eu não consigo escolher ainda. Cassandra, você dirige, né? Enfim. Sim. Como é que foi pra você dirigir textos como A Morte da Rosa e Maria Sertanejas? Então, Conta um pouquinho desses dois textos pra quem não conhece. certo. O A Morte da Rosa foi, na verdade, uma performance, né, que a gente fez lá na Universidade Estadual da Paraíba. E aí falava sobre a questão da violência doméstica, o feminino. E justamente por isso eu nomeei o nome a Morte da Rosa, né? Porque a Rosa seria esse feminino que é oprimido o tempo todo. E aí eu dirigi, escrevi, ainda apresentei com uma amiga atriz. E eu acho que o outro que você falou foi qual? Maria Sertanejas. Maria Sertanejas. Ambos falam justamente do feminino. Maria Sertanejas foi uma adaptação que eu fiz da obra da Luz Ramalho, que se chama Viagem do Pau de Arara. E eu peguei as personagens femininas dela e fiz textos novos para elas e rememorei uma estrofe que é a estrofe da apresentação, que elas falam, né? A Maria das Dores, a Maria das Graças, a Maria Doida e uma que eu nomeei Maria Teresa, porque no texto era Maria Buxuda, algo assim. E aí, eu vi esse poder do feminino sertanejo, né, no Maria Sertanejas, mas não era um texto que falava só sobre o feminino, mas eu vi essas mulheres sertanejas com necessidades, com particularidades, e eu pensei: imagina se fosse uma história para cada uma delas". E aí a gente fazendo o curso de teatro aqui, tinha uma turma que tinha 4 meninas adolescentes, então eu reescrevi o texto pensando nessas 4, nessa turma que só tinha 4 alunas, para não desestimulá-las, porque tinha turmas com mais alunos, só que só tinha recheado elas dessa. E como é que eu ia fazer um texto eu não gosto de pegar, às vezes, um texto muito pronto, fazer daquele jeito, eu queria ouvir delas também, eu queria entender o que elas gostavam. Então, disso eu trabalhei o texto, A Viagem do Pau de Arara, adaptei todo ele, eu dirigi com o Wesley, né, que também, fazia as aulas comigo, e no tempo que a gente fez essas aulas, que estava essa turma, só tinha 4 meninas. Então eu pensei: "Vou fazer essas 4 Marias e reafirmar a ideia que a Luz traz também, rememorar a Luz, que é uma autora, né, grandiosíssima e que fala de pautas muito importantes, e trazer o sertanejo feminino". E aí essas 2 falam muito sobre isso, sobre as lutas femininas, sobre as dificuldades. E o Maria Sertanejas, ele vai na questão da seca, da fome, da desigualdade social. São temas bem atuais de alguma forma, né? Sim. Cassandra, como é que você faz o processo pra construir esses teus personagens? Pra entrar num personagem ou pra construir ele? Como é que funciona esse processo?
Eu acho que depende muito do texto. Cada texto eu tenho uma inspiração diferente, eu não sei explicar. Eu acho que cada montagem é um personagem, a gente entender esses simbólicos que esses personagens representam. Eu acho que cada personagem diz algo. É um imaginário coletivo? O que é que esse personagem retrata? É a fome? É a injustiça? É o quê? O que é que ele sente? Então a gente trabalha muito antes da preparação, né? Trabalhando nesse sentimento desse personagem, para o ator estar em contato com esse sentimento desse personagem, construir depois de forma teórica também esse personagem, para ele ficar orgânico e para ele ganhar forma e nascer no palco. Ele só nasce no palco, eu gosto de falar isso para eles, porque enquanto a gente tá trabalhando é ensaio, quando a gente pisa no palco, o personagem nasce. Então, é isso, é o processo longo até chegar no Tem dia. algum personagem que você não faria? Acho que não. Vale tudo no teatro? Vale Não, fazer tudo? não, depende da mensagem, né? Eu acho que depende do texto. Geralmente, quando a gente é ator, a gente é ensinado a representar apenas. Então, não tem muito, mas tem os valores pessoais de cada um, mas eu acredito que cada personagem conte uma história, conte uma um sentido para aquilo também, né, uma mensagem, então eu acredito que eu não tenho limitações não, mas assim, depende muito. Eu assisti, né, um relato de uma atriz, acho que ela é de São Paulo, não tô lembrada, que é Priscila Buiar. Eu não sei se você conhece, que ela fez uma série que eu acho que falava sobre sobre o Holocausto, algo assim. Aí ela falava sobre a preparação e como foi difícil a preparação para uma série tão pesada. Ela chegava em casa e chegava assim, tipo, destruída por ser algo pesado, algo É, muito denso. Já aconteceu com você? já. Chorar, de Antes que tinha, porque você tem que se desconectar, né? Você se conecta, mas ao mesmo tempo você precisa se desconectar. Antes que no processo de gravação da série, assim, tipo, eu chego a me arrepiar, cara, era surreal, assim, uhum, como era pesado. Você precisa estudar, você precisa entrar no personagem, você sim, precisa viver, né? sim, Vestir aquilo ali. Já aconteceu com você? já. Quando eu vou dirigir, eu sou bem séria, eu acho. Eu tento desvincular, mas às vezes quando eu saio dali, eu saio sentido. Eu acho que mas é isso, né, o teatro ele tem que fazer sentido e fazer sentir também, então, se me toca é porque tá no caminho certo. Eu penso assim, quando eu estou construindo, dirigindo, né, direcionando. Mas já aconteceu, inclusive recentemente, né, eu fui fazer um trabalho com monólogos. Às vezes eu vou fazer um trabalho da aula, e aí o ator, o aluno, ele fala uma coisa e aquilo lhe toca profundamente de uma forma que você não sabe explicar, e ali você tem uma postura, né, "Não, tudo bem, aqui eu sou técnica, estou instruindo, então não posso me desestabilizar". Mas depois a gente sente, às vezes, a depender do texto, a depender do que trata, porque é muito sensível, né, eh, são pontos muito sensíveis, né. Então, às vezes, a depender do texto, sim, toca muito. Vamos falar sobre Revolta dos Vilões, texto de Sim. Saulo Queiroz. Essa é a última das novidades? Por enquanto, sim. Na verdade, tem outros que vêm depois, mas, o que está acontecendo agora, que vai ser nesse mês, vai ser esse. Vamos falar sobre ele? Como é que tá sendo esse processo? Ai, muito intenso. Os meninos, inclusive, estão esperando para ensaiar de novo agora. Eles estão ensaiando o tempo todo, porque para fazer esse trabalho foi um trabalho que a gente idealizou desde ano passado, seria o texto de formação deles. Só que é um texto enorme, né? Um texto muito grande, são laudas e há um processo muito intenso entre os personagens. Na verdade, os vilões dos contos de fadas se revoltam e querem novas histórias. Eles pedem a contadora que mude as histórias porque eles cansaram de ser vilões. Então começam os enredos entre os personagens dos contos de fadas, as contadoras e os protagonistas, né, que são os mocinhos. Então é bem interessante, é um texto muito engraçado, cômico, crítico, que é do Saulo, né, que foi de 1999, eu estava nascendo. Trabalho com Saulo, ele já teve aqui também. Sim, Então, assim, é por isso que eu perguntei. O texto de Saulo Queiroz é de uma atemporal, qualidade também, né? Então, assim, é desafiador. muito. Então, são os alunos do teatro. Isso. São alunos juvenis, inclusive, eu tô ficando cada vez mais surpresa com eles, que eles têm de 13 a 14, não, tem uma que tem 16, né, que é um pouco mais velha, mas é adolescente, né, são adolescentes que estão fazendo um texto que é sobre personagens dos contos de fadas, só que são textos fortes, são textos grandes, e eles estão, assim, fazendo um trabalho muito bonito.
de verdade. Não é porque são meus alunos, mas porque realmente tá muito... A gente é querida, né? Mas ela fala Juro. com muito amor do que faz e desses alunos também. Juro, eles estão, assim, muito imersos e ano passado a gente pegou e ia fazer outro texto, mais simples, enfim. Quando a gente leu A Revolta dos Vilões, eles ficaram encantados. Então, a gente pensou, vamos fazer. Mas aí no final do ano ainda estava com algumas cenas sem trabalhar, a gente pensou, vamos colocar para esse ano. E aí escolhemos o mês que seria do Dia do Livro Sim. para fazer esse encerramento, né, de que agora eles vão ser atores iniciantes, mas já pisam no palco, para mim já são atores. Por mais que jovens, são jovens atores e que estão aí fazendo um trabalho muito bonito com essa ideia dos contos de fadas, a contação, o espetáculo. Tem muita luz, tem muito figurino, tem muita sonoplastia, tá Então eles bem bonito. participam de tudo, de toda essa montagem, né? Tudo. Montagem por completa. Isso. Uma experiência muito bacana, né? Para quem Sim. está começando agora e É. pegar um texto assim é desafiador também. É sim, é muito. Eles estão ensaiando. Eu vim para o podcast, eles chegaram mais cedo para passar, porque às vezes eu olho e esqueceu. Tudo bem, vamos lá, vamos de novo. Não, mas eles têm essa segurança mais forte, só que eles querem dar sempre um melhor, né? Então eu acho isso muito bonito também para a idade deles, né? Então é um processo muito de vivência o teatro. Então eles estão ali vendo tudo. Foi um técnico de som para fazer a sonoplastia, o Som Melo, que vai fazer nossa sonoplastia, que vai colocar os efeitos de som, enfim. E tava lá assistindo Tem eles. cenário, Tem tudo. Cenário, figurino, tá bem bonito mesmo, assim, tá bem contos de fadas. E aí esse universo dos contos de fadas do Fantástico, mas com críticas muito atemporais do Saulo, que é uma coisa, né, muito bonita, um texto muito rico, eu achei. Vou fazer só um parênteses aqui para a gente falar sobre o curso de teatro do Teatro Municipal Severino Cabral. Você está falando dos mais jovens. A partir de que idade o pessoal pode ter aula? Como é que funciona? Então, a gente tá abrindo uma nova turma infantil, teve uma demanda muito maior de alunos, né, falando, mas como a gente estava em processo de montagem, por enquanto eu estava apenas com o direcionamento da turma veterana, de uma turma que é juvenil também, de 12 a 16, e tem uma turma adulta também. Então, a turma infantil ela vai iniciar, mas pode a partir de 5, 6 anos já tem uma... Já dá para fazer teatro? Já, porque já tem uma forma de poder se comunicar, né? Então a criança ela vai fazer mais jogos teatrais, mais dinâmica de oralidade, mais vivência para a idade dela, mas é possível a partir dos 6 anos. Menos que isso, eu acho que é incentivar a assistir para depois fazer o trabalho mesmo para poder se apresentar, enfim. Então você tá em casa, tem um filho, um sobrinho, um primo que tem vontade de fazer teatro, que você vê ali que tem aptidão para o teatro, ou que não tem, Porque não tem que ser timidez que também. tem a timidez, mas que pode se desenvolver ali. Basta vir aqui no Teatro Municipal Severino Cabral, bem pertinho da integração, busca informação lá na secretaria com as meninas, enfim, todo mundo vai saber te explicar bem direitinho. É uma excelente oportunidade, né? Isso. Acho que no mundo que a gente tá hoje é preciso dar às nossas crianças, aos nossos jovens, oportunidades no esporte, nas artes. E com certeza a gente encontra um mundo melhor. É verdade. Constrói um mundo melhor. Concordo. Voltando para a Revolta dos Vilões, é um texto para todo mundo, para todos os Para públicos? todos os públicos, desde criança, muito pequena, até adultos, porque ele trata de temáticas, por mais que contos de fadas são temáticas que vocês vão ver, não posso falar muito, mas é muitas críticas que envolvem. Então, assim, as crianças vão captar a essência do espetáculo, que é praticamente é aberto ao público. Eu acho que não tem idade, não. Vai ter exibição aqui no teatro, vai ser Isso. aqui no teatro. Aqui no teatro. Quando deixa o convite, já aproveita Certo. a oportunidade, se for aberto ao público, já Então, manda aí. a gente tá com ingressos promocionais no Simpla. O teatro possivelmente vai publicar em breve, e a gente já fez umas publicações também, que tá lá no Simpla, né? A Revolta dos Vilões. Então tá com ingresso promocional agora para criança e para adulto. E aí no dia também e a partir da próxima semana já muda, né? Vai ficar um valor fixo. Acredito que 20 é o valor fixo, 25 vai ser no dia. E por enquanto tá promocional, 10 para criança e 15 para adulto. Tá muito... Um valor como esse, simbólico. sabe? É simbólico demais para o trabalho que se é feito, para o trabalho que se é realizado. E é muito legal que você vá dando a oportunidade das suas crianças, do pessoal de casa, junta a família, faz um programa diferente, né? Vem para o teatro. Muitas vezes a gente acha que o teatro
é algo que está distante da gente. Quando não, ali a gente está com as portas abertas. O Teatro Municipal é lindo, é casa de muitos artistas aqui de Campina Grande. Verdade. Vale muito a pena. Vale. O que é que você espera que o público saia daqui e carregue da Revolta dos Vilões? Eu acho que eles vão querer ler mais, eles vão querer saber mais sobre essas questões, né, dos contos. É uma crítica, né, na verdade, o bem e o mal, é reflexivo, é um texto que ele abre muitas possibilidades. Eu acho que eles vão aprender muito e é muito individual que cada um vai sentir, mas eu acho que, no geral, vai ser um espetáculo muito bonito, muito estético, com uma potência, né, linguística também, uma potência de referências, né, a escrita do Saulo, ela é impecável, assim, e o que fala o texto também, as questões que trata também. Eu não posso falar muito, mas eu sei que vai ser incrível. Tá, gente. Você só vai saber mesmo É, Teatro Municipal. Qual dia, Cassandra? dia 28, na segunda-feira de abril, dia 28 de abril, Tá bem às cedo, 7 horas da noite. Você vem para o Municipal, junta toda a sua turma, lota essa casa para prestigiar esses alunos, os profissionais que estão envolvidos nesse trabalho que não acontece de uma semana para cá, não. É muito tempo todo mundo trabalhando, preparando. Isso. Nossa conversa vai chegando ao fim, mas eu queria que você deixasse para o pessoal de casa, além, né, das suas redes sociais, onde o pessoal pode saber mais, encontrar mais seu trabalho. Se tiver uma dúvida, pode ir lá no direct e perguntar, mas também para você deixar uma mensagem para esses jovens talentos, esse pessoal que está começando agora. Acho que é importante. Certo, eu agradeço o espaço aqui no podcast e eu, assim, de mensagem eu trago que não se desista, né? Se faça até para fazer sentido. Não faz sentido fazer. O sentido se encontra fazendo. Eu acho que é isso. Fazer arte é você encontrar sentido nas coisas mínimas e nas outras também que são maiores. Então, é tanto arte, né, como você falou, e potências, né, de talentos que tem aí, e eu acho que às vezes falta incentivo também, eu trago a palavra para incentivo da família, dos pais, de não tratar de uma forma, né, teatro é um hobby. Pode ser um hobby, mas pode ser um hobby que também faça bem para o outro, mas pode ser também uma porta profissional, pode ser uma porta de possibilidade para outros trabalhos, quando você trabalha essa oralidade, né, o seu discurso, e está atrás também de espetáculos, de vivências, de oficinas, de workshops, de tudo. Então buscar, tem muita coisa por aqui. Eu sempre vejo uma outra coisa, um outro workshop, oficina, inclusive de projetos culturais que são aprovados. Então é a gente estar por dentro da arte local, fazer e valorizar. E minhas redes sociais é @CassandraBizai, lá no Instagram. Cassandra, muito obrigada. Obrigada. Foi uma conversa muito boa, viu? Obrigada também. Obrigada a quem está assistindo e quem vai assistir também. E venham para a Revolta dos Vilões no dia 28, às 7 horas. Todos convidados. Você já ficou aí curioso, né? Eu também, mas não que soltar muita coisa, mas no dia 28 a gente conhece tudo. Sim. Para você de casa, muito obrigada pela sua audiência. Não esquece, toda sexta-feira, a partir das 7 da noite, a gente se encontra em um episódio inédito do Prosa em Palco, conhecendo grandes nomes da cultura, do cenário cultural, na verdade, de Campina Grande e região. Quer saber mais? @_TM Estúdio C. Eu te espero na próxima sexta-feira. Até lá!